Olá, monstrinhos e monstrinhas. Aqui é o Dinossauro com mais uma edição dos Drops do Dinossauro no rockpuro.net, o rock mais honesto da web. Eu sou o Dinossauro e tenho sempre historiazinhas incríveis para contar para vocês. Hoje eu quero abordar um tema diferente, mas eu não vou me ater a nomes, não me interessa falar de pioneirismo, de banda, de nome, de artista, não é esse o caso. Eu vou falar de blues. Sim, blues. Blues, todo mundo conhece blues, todo mundo conhece várias vertentes de blues, o blues elétrico, o blues de Chicago, o piano blues, o Kansas blues. Mas o que pouca gente sabe é a origem do blues. Ao contrário do que se pensa, ao contrário do que se imagina, o blues não é uma música norte-americana. A música americana, de fato, é o jazz, que é primo do blues, derivou do blues, mas não é o blues. O blues ele surgiu por volta do século XVII, mais ou menos, na África, na parte noroeste da África, que hoje abrange a Libéria, o Senegal, o Mali, né? E era uma música de solidão, era uma música de lamento. Eles falavam de sexo, de amor, de religião, de espiritualidade. Era só a voz. Ele era só vocalizado. Com o tempo introduziram uma flautazinha de 2 notas só, que fazia um acompanhamento. Era uma coisa muito, muito emocional mesmo, saía de dentro do coração do cantor. E assim, isso era uma tradição que ia passando de pai para filho, né? Era uma música espiritual. E com isso eles foram contando histórias, criando uma crônica da vida espiritual e emocional daqueles povos todos. Com o tempo, eles acrescentaram percussão. Era uma percussão só para poder dar uma marcação, só para sincopar a fala, como acontece com o rap atualmente, que é rhythm and poetry. O cara faz uma poesia e tem um ritmo só para acompanhar. Então, eles foram levando isso por 100 anos, 100 e poucos anos, até que os muçulmanos do Maghreb, que é aquela região norte do Marrocos, que dá no Mediterrâneo, começaram a introduzir o islamismo para aquela religião, para aquela região, e levaram junto os instrumentos musicais que eles tocavam no Marrocos, como a cítara, a laúde, a harpa. Não é a cítara indiana, é um tipo de cítara. E esses sons de poucas notas agradaram e foram incorporados pelos negros na concepção dos blues. Mas era só um acompanhamento musical, não era uma base musical. Bom, com o tempo esses negros foram escravizados e levados para trabalhar nas plantações do sul dos Estados Unidos, Georgia, Alabama, Mississippi, Missouri, Tennessee. E eles trabalhavam em plantações de algodão e plantações de tabaco. Aconteceu o seguinte, eles levaram junto aquela tristeza toda. Então a música ela era um alívio para as agruras do dia a dia. Ele lamentava sexo, solidão, família que abandonou para trás, saudade da terra dele, saudade do povo dele, a dureza do trabalho escravo, toda aquela situação que estava perturbando a cabeça deles. Eles perderam toda uma tradição, toda uma base de referência. E, com o tempo, eles passaram a utilizar esses cânticos espirituais como marcação para trabalho. Então, tinha sempre um puxador, do blues, que falava uma frase, uma coisa, e os outros respondiam. E usavam isso como um ritmo para trabalho nas plantações de algodão. E aí, beleza. Só que eles usavam uma percussão. E os americanos, como já tinham entendido que os nativos americanos se comunicavam por sinais de tambor, eles proibiram taxativamente que os negros possuíssem qualquer espécie de instrumento musical, principalmente tambores. A percussão ficou proibida. Então, eles continuaram levando a tradição oral de pai para filho até a Guerra Civil Americana. Com a abolição da escravatura, com a separação
dos escravos das fazendas, eles começaram a ter mais liberdade para poder se expressar. E a âncora emocional era o blues. Então os negros cantavam o dia a dia deles, a melancolia deles todas com o blues. O blues não é a cor azul. O blues, no caso, é um sentimento, é uma tristeza, é uma maneira sinestésica dos americanos definirem tristeza, melancolia, numa palavra só, blue. Então, os primeiros registros de blues, assim, como música, surgiram no final do século XIX. Acredita-se que a primeira música de blues tenha surgido por volta de 1902, 1904. Bom, com tudo isso se desenvolvendo, o blues tomou caminhos bem diferentes, porque para cada região onde os negros iam, eles levavam a sua concepção de blues, mas adaptavam com instrumentos, com a realidade que eles encontravam pelo caminho. O jazz, por exemplo, ele surgiu daquelas bandinhas que ficavam em estação quando o trem chegava. Ficavam aqueles instrumentos, e quando teve a Guerra Civil, os instrumentos ficaram abandonados para trás e os negros começaram a fazer uns improvisos musicais. O jazz ele é uma música de improviso, usa escalas dodecafônicas e tal. Já o blues não, o blues ele é pentatônico, é a escala de 5 notas. Então, ele é diferente do compasso de 4 tempos do blues, que a gente conhece, do B.B. King e tal, Muddy Waters. Esse é um blues mais marcado no compasso de 4 tempos. Quer dizer que aquela nota ela se repete a cada 4 vezes. Com essa popularização do blues na década de 20, com os bares para negros e tudo mais, o blues foi chegando para o norte dos Estados Unidos. Então ficou muito dividido entre o blues do Delta e o blues de Chicago. Em Chicago tinha instrumentos elétricos, tinha bateria, tinha piano, então tem piano blues. É uma outra maneira de cantar blues. No norte dos Estados Unidos, o blues se tornou realmente uma música. Mas no sul ele continuava sendo uma forma de expressão espiritual, um lamento, uma tristeza. E o blues tem um primo muito interessante também, que pouca gente sabe ou se toca, mas a estrutura musical, a métrica dele, a temática, a saudade, tudo isso, são muito semelhantes. Também veio da África, mas ele nasceu no Brasil. O fado, verdade, o fado é brasileiro, não é português como todos pensamos. Ele foi levado para Portugal pela família real, depois que a família conheceu o fado aqui no Brasil. E quando o fado chegou em Portugal, ele pegou as cores da influência moura na Península Ibérica e acabou virando aquele canto-chão e aquela voz bem arábica e aqueles ritmos do Flamengo que foram incorporados. Mas o fado, na realidade, ele é um blues que veio da África, veio no DNA dos negros e se tornou uma forma de lamento aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, porque o blues falava de sexo, falava de mulher, de coração partido, dessas coisas todas, e era coisa de negro, né? Os americanos desprezavam muito o blues. Era uma coisa assim inimaginável um branco se meter num bar de negros para poder cantar ou ouvir blues. Mas isso acontecia. O Elvis Presley mesmo começou cantando blues. Ele era mal olhado porque ele era um branco de olhos claros que cantava música de negro. Na Segunda Guerra, os pracinhas americanos, né, povão, gente dura, negros e tudo mais, foram para a Europa e levaram seus discos de blues. Os franceses gostaram mais do jazz. Eles se adaptaram ao jazz muito facilmente. Tanto que existem grandes jazzistas franceses e tal. Já os ingleses não. Eles gostaram do blues. E o blues foi criando raízes na Inglaterra. Então, pessoas muito importantes como John Mayall começaram tocando blues porque ouviam blues quando eram garotos na época da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. E na Inglaterra aconteceu um fenômeno assim, uma classe emergente, um novo rico depois da guerra, que pegavam os filhos e mandavam os filhos para conservatórios musicais, onde eles tinham muita base de música clássica, composição, arranjo, regência e tal.
Mas o pessoal mais duro largava os filhos soltos, ficavam abandonados por aí. Então, um Jimmy Page adolescente, ele não ia para o conservatório musical, ele ficava enfiado no boteco, jogando bilhar, fumando cigarro, mexendo com mulher e escutando blues. E era aquela música que mexia com os sentimentos dele, com a alma dele. A identidade foi, assim, imediata. Então, os ingleses foram desenvolvendo um tipo de blues, o British Blues. Na década de 60, o blues já não era praticamente ouvido nos Estados Unidos, ele era quase uma música morta, estava quase extinto. Quando houve a invasão britânica, a invasão inglesa, no meio dos anos 60, os ingleses atravessaram o Atlântico, mostrando novas interpretações de músicas de Muddy Waters, por exemplo, que eram um grande ídolo para os ingleses. E aí, com toda essa salada, os americanos descobriram um blues maravilhoso tocado por Jeff Beck, John Mayall, o Alvin Nichols, Kenny After, o Eric Clapton, todos esses ingleses fazendo blues, mas na concepção britânica de blues. E isso agradou em cheio parte do público americano, e o blues criou novas raízes na América e pegou um novo impulso. Com o tempo ele foi se fundindo com o country, que virou o rhythm and blues e tal. Mas grandes bandas que a gente gosta, como Rolling Stones, começaram tocando blues. Eric Burdon era cantor de blues, o Tom Jones era cantor de blues. Então, essa influência da Segunda Guerra Mundial e do blues americano na Inglaterra, ela é visível na base do rock europeu até hoje. Então, a gente vê o quanto o blues foi versátil e o quanto ele foi um veículo para expressar emoções e sentimentos, né? Então, é muito interessante a gente sempre lembrar que o blues e o fado têm a mesma raiz, que são os negros da África sofrendo de melancolia, de depressão, de saudade de casa, de tudo que eles perderam, e que foram cantando com o tempo e transformando isso numa música espiritual. Por isso a identidade gospel do blues, porque do spirituals eles foram para as igrejas, e nas igrejas eles começaram a cantar com temas mais religiosos, a música gospel. Uma coisa curiosa para a gente saber, né? Visite sempre o site do Rock Puro, pessoal. Tem 130 páginas de conteúdo exclusivo, tem matérias minhas, matérias de alguns convidados, tem as agendas da rádio, programação da rádio, e tem o rock mais honesto da web. Espero que vocês tenham gostado dessa historiazinha e contem para todo mundo que o blues não é americano. Isso é uma coisa que incomoda muitos americanos, mas na realidade o blues nasceu na África. O blues existe há quase 400 anos. E uma coisa, para quem assistiu o filme Paris, Texas, que tem uma trilha maravilhosa do Ry Cooder, que na realidade tem 3 ou 4 acordes, aquela melodia que o Ry Cooder adaptou para o filme é uma melodia do Senegal, de mais ou menos uns 140, 150 anos de idade. O blues ele vem do Mali e do Senegal. Interessante? Valeu? Valeu saber mais dessa historiazinha? É isso aí. Eu sou o Dinossauro, estou aqui sempre para contar novas histórias para vocês. Ouçam o Rock Puro, apoiem o Rock Puro, porque o Rock Puro não tem fins comerciais, ele depende de apoios e colaborações de todos vocês. E agradeço a atenção. Espero ter novas historiazinhas breves para poder contar para todo mundo. Valeu, pessoal. Paz e amor. Fiquem em paz. Tudo vai dar certo.